A greve dos professores da UFG foi rejeitada pela maioria dos docentes que votaram no plebiscito eletrônico, finalizado no dia 18 desse mês. Por outro lado, um grupo de professores está acampado no campus Samambaia da UFG desde o dia 11, em protesto contra a PEC 55. E para entender melhor essa situação, nós vamos conversar agora com o professor Daniel Cristino, que é vice-presidente da ADUFG Sindicato. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, obrigado pela oportunidade de conversar com o público. Bom, para começar, professor, por que essa votação foi feita por meio eletrônico, pela internet, um plebiscito eletrônico, ao invés de uma assembleia, que é o que geralmente acontece com o indicativo de greve? O Estatuto da ADUFG permite que você entre ou saia de greve, seja em assembleias presenciais, gerais ou plebiscitos. A natureza do plebiscito é exatamente essa de tentar ouvir a maioria das pessoas. Inclusive, votam no plebiscito professores que não são filiados à ADUF. Certo? O que aconteceu foi que na assembleia, que havia sido marcada para a discussão do indicativo de greve, os alunos, numa certa altura da assembleia, invadiram a assembleia dos professores. Essa invasão causou uma ausência, os professores saíram da assembleia quando os alunos entraram. Então não houve condições de continuar, porque os alunos foram até certo ponto agressivos, principalmente com o presidente, gritando palavras de ordem e chegaram até a vandalizar o carro dele. Então, houve um certo descontrole. Então, o presidente da ADUF suspendeu a Assembleia e nós decidimos fazer a consulta, o plebiscito eletrônico. E esse plebiscito eletrônico votaram quase 1.100 pessoas, 1.096 pessoas, o que nunca foi reunido em nenhuma Assembleia dentro da ADUF. Então, a votação foi muito mais ampla e democrática e os professores disseram que não querem greve. Então, assim, convocou-se o plebiscito eletrônico, com votação em urna na sede da ADUF, convocou-se o plebiscito eletrônico porque não teve condição de terminar e não teve, no momento da ocupação, condição de fazer uma outra assembleia. Bom, professor, existiria algum problema da participação dos alunos na assembleia? Foi votada a não participação deles, O que acontece é que, quando a assembleia iniciou, foi apresentada uma questão de ordem, solicitando que os alunos pudessem entrar. Aí os professores presentes na assembleia votaram e ganhou a não participação dos alunos. Os professores, não é que você tem alguma coisa contra os alunos, é que os professores queriam ter mais tranquilidade de sozinhos decidir o destino da categoria deles, sem pressão nem dos técnicos administrativos que estão em greve, nem dos alunos que estavam ocupando. Só que, em certo momento, os seguranças não conseguiram mais conter os alunos, os seguranças não foram orientados a bater em aluno, a ser violento com o aluno. Então, à medida que eles sentiram que não conseguiam segurar os alunos entraram, eles não puderam fazer muita coisa, e a partir daí os alunos tomaram conta da Assembleia. A única opção foi encerrar. Logo depois dessa assembleia e também dessa confusão gerada pela entrada dos alunos, os professores acamparam ali na entrada da reitoria, iniciaram um acampamento e depois da desocupação das unidades da UFG, muitos estudantes também aderiram a esse acampamento. Sim. Qual que é a visão da UFG em relação a esse acampamento? O acampamento foi apresentado para nós, da ADUF, como sendo uma ação da Comissão Permanente de Mobilização contra a PEC 55, agora chama PEC 55, quando ela está no Senado. Então, representantes do acampamento foram na ADUF e solicitaram algumas coisas da ADUF. Como essa comissão de mobilização tinha sido retirada na Assembleia anterior à Assembleia da votação do indicativo de greve, a ADUF se sentiu responsável porque a Assembleia disse que ela deveria apoiar. Então, nós apoiamos com alguns lanches, etc. e tal. Mas chegou um momento que o pessoal do acampamento decidiu que o acampamento tinha que ser autônomo, inclusive em relação à ADUF. Então eles mandaram um comunicado para a ADUF dizendo que não era mais necessário o apoio da instituição. Mas, essencialmente, até onde foi comunicado oficialmente à ADUF, o acampamento é contra a PEC 55, uma mobilização da qual a ADUF também faz parte. Então a ADUFG também apoia esse protesto, essa tentativa de barrar a aprovação da PEC 55? Sim, aí a gente tem que esclarecer algumas coisas. A ADUF apoia, certo? Toda manifestação contra a PEC 55. Por quê? Porque a PEC vai onerar bastante o orçamento da educação. E dentro do orçamento da educação, o único lugar que a PEC dá ao MEC condições de cortar dinheiro é precisamente no ensino público federal superior e técnico. Então, os institutos federais e as universidades federais vão ser aquelas onde haverá um corte mais acentuado, para que se possa enquadrar as contas do governo dentro do limite geral que a PEC institui. Então, é uma PEC que é
com toda certeza, muito ruim para o ensino público federal. Então, a manifestação é para que o ensino público federal superior não venha pagar o pato pelo desarranjo do governo, que é uma coisa que, na verdade, nós temos pouca culpa nisso. Certo? Foram os desmandos do governo passado e agora toda a confusão desse governo que perpetuaram uma política econômica equivocada e agora não adianta que se corte aí. Tem outros lugares que o governo pode cortar. Pode cortar com comunicação, pode cortar com cargos comissionados, pode cortar em uma série de outras atividades que não seja necessariamente educação. Essa é a tese. Bom, o indicativo de greve seria também uma forma de protesto a essa PEC 55? Seria. Tanto é que tem outras unidades, outras instituições que estão deflagrando greve. Só que os professores, no nosso plebiscito, disseram que não querem. Fim de semestre, é uma situação, é um momento em que a greve não surtiria muito efeito. Então, nós optamos por mobilizar para o dia 29, agora, hoje, dia 25, teve uma pequena manifestação, mas a grande manifestação é para o dia 29, em Brasília, para tentar pressionar, certo, os senadores a não votarem a PEC ou enquadrarem dentro da PEC alguns substitutivos, algumas emendas que possam desonerar um pouquinho o orçamento da educação de todo esse problema. Bom, professor, voltando um pouquinho a essa votação, por ela ter sido eletrônica, pode haver alguma contestação? Alguns professores parece que estão um pouco reticentes em relação ao resultado, não pode haver contestação? Não, pode. Todo mundo, você pode fazer a contestação. Só que quando a gente faz o plebiscito eletrônico, a gente usa um sistema que ele é auditado ou certificado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, qualquer pessoa que quiser pode olhar o sistema e pode verificar que o sistema impede votos duplos e impede a identificação do votante. Nós não sabemos quem votou em quê. Certo? Então, ele mantém mantém o voto secreto, certo? Cada voto está associado ao CPF do professor, embora o sistema não dê a ligação de qual foi o voto que foi dado, apenas se aquele CPF acessou ou não o sistema naquela hora, independente do voto que ele deu, certo? E se ele, obviamente, votou. E a contagem é feita diante de várias testemunhas, é lavrada uma ata, foram abertas as urnas da ADUF, também diante de todo mundo, tem várias fotos, tem vários observadores. Esses observadores assinam a ata em que o resultado é colocado. Então, todo o processo, ele é muito, muito liso. A lisura é muito garantida nesse processo. Não deve haver uma assembleia para referendar esse resultado também, não? Não, e não é preciso porque o Estatuto não exige que haja uma assembleia para referendar esse tipo o plebiscito eletrônico. Professor, para finalizar, fazer uma pergunta um pouco polêmica. Existe um racha hoje na DUFG com essas discordâncias em relação ao indicativo, à votação eletrônica, ao acampamento? Existe um racha, não vou dizer na DUFG, existe um racha entre os professores, especialmente nos professores mais engajados no movimento sindical, e eu vou te dar a minha interpretação. Esse racha sempre acontece toda vez que se fala em greve. Então, o que racha realmente a nossa base, o que racha os professores, não é nem tanto a atuação específica da ADUF ou a atuação de grupos mais de oposição à ADUF. Isso é natural. Oposição é uma coisa natural do processo político. O que racha é que sempre um grupo de professores tende a acreditar que a greve é a única ação possível de mobilização contra o que está acontecendo. E há professores que não querem mais fazer greve. Então, é o tema da greve que geralmente racha os professores e cria as polêmicas. Certo? É muito menos do que a atuação propriamente do sindicato. Bom, professor, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer a sua presença para esclarecer para a gente tudo isso que está acontecendo nesse cenário de insatisfação em relação à PEC 55 dos professores. Muito obrigada. Não, eu que agradeço a oportunidade e gostaria só de dizer que a PEC 55 é ruim para a educação. A gente tem que pressionar o governo tem que ser pressionado. Se nós não pressionarmos o governo, ele não age em nosso favor. O governo tem um conjunto de interesses e uma série de linhas de força política e econômica que definem a sua atuação, e se a gente não encontrar formas de engajar a sociedade dentro da nossa pauta e pressionar, tanto individualmente os nossos deputados e os nossos representantes no Congresso, por exemplo, os deputados goianos, deputados federais goianos, senadores goianos, se você não pressioná-los e se você não tornar a universidade uma participativa dentro da sociedade, certo? Que é uma coisa que a greve não faz, porque a greve esvazia o campus. Quando isso não acontece, aí a gente fica um pouco fragilizado. Então é preciso ser contra a PEC, porque a PEC vai nos onerar de forma injusta, certo? Por mais que o país precise de um ajuste, ele não precisa ficar nas costas da educação superior no que tange às verbas do orçamento da educação,
certo? E a gente tem que se mobilizar. E o grande dia de mobilização agora é o dia 29, que é o dia de votação em primeiro turno da PEC no Senado. Então, a ADUF vai disponibilizar ônibus para professores e alunos irem a Brasília para fazer uma pressão presencial em frente ao Congresso Nacional contra a PEC. Então, quem quiser ir, procure a ADUF. Tá certo. Muito obrigada, professor, novamente. Tá legal. Eu que agradeço. Obrigado, espectadores.